Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Aqui estou trazendo mais uma passagem da palavra do Senhor para nos alimentar, nos fortalecer o corpo, a alma, a mente e o espírito, que está em Mateus 14, 25 em diante, que nos diz: Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então essa palavra hoje veio até mim já há um tempo para tentar mostrar aos irmãos o que é a presença de Deus na nossa vida. Porque ao atravessar o mar, Jesus tinha multiplicado os pães para o povo, os 5 pães e os 2 peixinhos. Então o que eu vejo nisso, ao atravessar esse mar, e Pedro pediu ao Senhor, se fosse ele mesmo poderia caminhar até a tua presença, ele venha. Aí eu fico pensando, por que ter medo? Por que ter fé pequena, como diz o Senhor Jesus, se ele viu antes da travessia o milagre acontecer da multiplicação dos pães? Ele viu com os próprios olhos, estava ali presente, o milagre acontecer. Alimentaram todo o povo que ali se encontrava, até eles, e ao atravessar, Jesus ficou em terra orando. Quando já estava chegando próximo ao outro lado, ele veio caminhar. Ventos fortes, turbulação. Então eu vejo que, enquanto nós estamos recebendo do Senhor a nossa bênção, como os muitos buscam alimentar o nosso eu pela presença do Senhor, está tudo muito bom. Mas depois, quando vem a travessia por uma nova vida, uma nova história, encontra-se no meio do caminho tempestade, encontra-se barreira, obstáculos, e muitas pessoas ficam com medo. Senhor, por que isso está acontecendo? Mas quando vem aproximando a palavra do Senhor em nosso ouvido, para a gente ver com os olhos dele o que ele pode fazer por nós, nós temos medo. Será que isso é de Deus? Será que isso vai dar certo? Aí o que Deus diz? Venha para ver. Então, quando começa a caminhar na presença de Deus, buscando o encontro com Ele, aí a barreira já começa a aparecer, o obstáculo começa a aparecer, já começa a aparecer desavença, coisas que nos assustam. Aí nós perdemos a fé nele, perdemos a visão do Senhor. Muitos dizem que a onda veio tão forte que cobriu a visão de Pedro e não deixou ele enxergar mais o Senhor Jesus. E ele foi afundando. Mas aqui está dizendo que Jesus estava tão próximo dele que só estendeu as mãos. Só estendeu a mão e puxou.
E ao entrares no barco, os dois entrando no barco, a tempestade acalmou. E nós estamos caminhando na presença de Deus, buscando a presença de Deus sem fé, sem preparação nenhuma na presença de Deus, porque muitos aqui buscam a presença de Deus por necessidade, pelo eu quero, não pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Porque tudo que o Senhor nos faz, como diz aqui a palavra, desde a multiplicação do pão como a travessia da caminhada de Pedro pelas águas, é o que Deus nos dá porque nós precisamos, não o que nós queremos. Se Pedro perguntou, posso ir até o Senhor? Venha. Porque Jesus queria dar o quê? O que nós precisamos, fé. Nós não temos fé para andar nesse mundo. E poucos que têm fé na palavra, na vivência do Senhor, hoje eles vivem pela bênção. Não materiais, mas espirituais. Porque o povo, depois que atravessaram do outro lado, vieram atrás de Jesus, que diz também aqui na palavra, que a palavra de Deus diz, vocês não vieram por quem eu sou, mas vieram porque eu multipliquei e dei os pães para vocês comerem. É que muitos buscam o Senhor pelas bênçãos materiais e não espirituais para a salvação. Porque se nós vivemos aqui neste mundo salvo pelo Senhor, nós teremos uma vida eterna. Como também diz a palavra, né, que nos diz, obedecer o pai e a mãe para ter uma vida longa. Obedecendo o pai e a mãe quer dizer obedecendo Deus, o Pai. Obedecendo a mãe, a igreja. Você vai ter uma vida prolongada aqui na terra. E depois daqui, a vida eterna salva. Obedecendo o pai e a mãe, a Deus e a igreja. Aqui vocês vão ter. Como diz a palavra, muitos usam, vai comer do bom e do melhor, do fruto desta terra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tudo a mais nos virá. Mas eu não posso ter. Pode. Ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, um bom estado. Pode ter tudo. Isso vai ser o acréscimo de Deus, buscando Ele em primeiro lugar, colocando Ele no centro da nossa vida, da nossa história, da nossa família. Ele no centro, não a gente. Nós estamos aqui de passagem. Mas como foi dito agora, obedecer o pai e a mãe para que possamos ter longabilidade na vida. É a Deus e a igreja. E a palavra aqui que nos diz aqui em Mateus, ficou com medo de a travessia. Ficou com medo. Qual é o medo que está dando agora de caminhar com Deus? O que está te impedindo a caminhar com Ele? O que está tirando o teu foco da visão do Senhor? O que nesse mundo está impedindo? Qual é a barreira, qual é o obstáculo? Qual é as ondas, qual é o vento que está te impedindo caminhar com Ele? Porque muitas pessoas pensam que caminhar com o Senhor é bens, é alegria. Não, caminhar com o Senhor é difícil. Porque nós temos que largar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades. Nós temos que deixar de lado. Nós temos que deixar o meu eu para viver o dele. E isso ele nos ensina. Olha para dentro de si. Olha para dentro de você. O que está me impedindo de eu caminhar com o Senhor? Será que é o medo de perder a minha vida
na profundeza do mar? É perder a minha vida por luxúria, vaidade, por egoísmo, ganância, soberbo, pelas mentiras? É perder a minha vida por ele desejo carnais, prazeres momentâneos? Será? Por que está me pedindo caminhar com o Senhor? Será que é o medo de perder as amizades? Essas amizades que julga-se amigos, mas na necessidade, na precisão, é aquele que vai ser a primeira que se afasta. Porque, como eu já disse uma vez, a amizade verdadeira é aquela que conduz à presença do Senhor. Porque é aquela que conduz na presença do mundo, de orgias, de farra, de bebedeira, Isso é cego guiando cego. O caminho sem volta. O caminho para o abismo. Viver no pecado, como diz a palavra, é viver para a morte. Morte de morte. Então a palavra do Senhor nos diz: não temas, sou eu, homem de pouca fé. Então que Deus abençoe, que Deus busque, tenha misericórdia e compaixão de vocês, e que vocês busquem a presença do Senhor, se prostrem na presença dEle. Diga, confesse todos os teus pecados e erros, para que Ele venha te acolher como filho, como filha, porque Ele já não chama mais amigo aqueles que andam com Ele. Busca a presença de Deus enquanto há tempo. Caminha com Ele no mar, pelas águas, sem ter medo de afundar, sem ter medo de ter uma vida digna de respeito à presença dEle. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que toca no coração daqueles que necessitam de ter um encontro com o Senhor, Pai. Que hoje, pela teimosia, pelo egoísmo, pela ganância, sem quebrar o ego, não quer buscar a Tua presença. Mas o Senhor sabe, Pai, como tocar no coração de cada um deles. Eu lhe peço, Senhor, que Tua mão esteja sobre todos eles, Pai. Que eles conheçam quem é o verdadeiro Deus, Pai, da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.